Você já parou para se perguntar se aquela pessoa encantadora, carismática e sedutora que te envolve com palavras doces é, na verdade, um predador disfarçado? E se tudo o que você chama de amor for apenas um espelho cuidadosamente polido para refletir suas fraquezas mais profundas? Carl Jung nos alertou: o mal raramente se apresenta como mal. Ele veste a máscara da luz, da empatia, da admiração, até que você esteja profundamente enredado na teia invisível que ele mesmo te fez acreditar que te protege. E se eu te dissesse que há alguém bem próximo de você que não te vê como uma pessoa, mas como uma peça em seu jogo de controle? Alguém que transforma seus traumas em cordas e te manipula sem mover um dedo? Jung chamava isso de sombra. O território escuro que você evita olhar, mas que o narcisista psicopata conhece de cor. Ele sussurra exatamente o que você quer ouvir. E enquanto isso, cava um lugar dentro da sua mente, onde você não manda mais em nada. Você sente isso. Algo está fora do lugar, mas você ainda não sabe o quê. Eles se alimentam do seu silêncio, crescem na sua culpa, florescem na sua dependência emocional. E é justamente por isso que enfrentá-los com lógica ou gritos não funciona. Jung revelou: o inconsciente coletivo é o campo de batalha onde essa guerra acontece. E só quem compreende as forças invisíveis por trás do comportamento humano é capaz de virar o jogo. Você não precisa lutar com a força que te feriu. Precisa ativar a linguagem secreta que desmonta o arquétipo por dentro, sem que ele perceba. Mas aqui está o que quase ninguém tem coragem de dizer: identificar. Um narcisista não é o bastante. Expô-lo, desmontá-lo e quebrar o encantamento exige algo muito mais profundo. Estamos falando de golpes psicológicos ocultos, enterrados nos porões da psique humana, ferramentas simbólicas que Jung decifrou em suas investigações mais sombrias, técnicas proibidas que desmontam o ego do manipulador como se fosse feito de vidro. Mas cuidado! Ao tocar esse conhecimento, você nunca mais verá ninguém da mesma forma. Você está prestes a descobrir algo que vai virar o espelho contra quem sempre te usou. Mas atenção, este não é um conteúdo para os fracos, nem para os que ainda vivem iludidos por sorrisos ensaiados. Se você continuar, vai entrar em territórios que sua mente nunca explorou, e algumas verdades não poderão mais ser dissolvidas. O que está por vir é um labirinto psicológico, e há uma única saída, mas para encontrá-la, você vai ter que enxergar o que sempre esteve oculto. E isso começa agora. Você já teve a sensação de estar em uma sala cheia de gente e mesmo assim se sentir invisível? Como se a sua existência fosse percebida apenas quando útil para alguém e descartada no instante seguinte? Isso não é solidão comum. É o reflexo silencioso de um laço narcísico, onde a sua alma é arrancada do corpo, moldada para caber nas expectativas de um outro, e devolvida com rachaduras que você não consegue explicar. O narcisista psicopata não invade sua vida como um inimigo. Ele entra pela porta da admiração, do cuidado, da sintonia. Ele observa as rachaduras que você esconde do mundo e decide morar exatamente ali. No começo, parece um milagre. Alguém finalmente te enxerga. Alguém te escuta, te valida, te entende. Mas só até onde isso alimenta o papel que ele precisa que você desempenhe. Jung nos ensina que todo manipulador é um artista das projeções. Ele se pinta como a resposta exata à sua carência mais profunda. Mas aos poucos, as cores dessa imagem começam a escorrer. E o que sobra não é amor. É um vazio cheio de ecos, sua própria voz, tentando gritar de dentro de uma prisão emocional que foi construída com as suas palavras. Você começa a duvidar do que sente, do que pensa, do que lembra. Pequenos apagamentos, pequenos remendos.
Na realidade, pequenas inversões, até que o real se dilui como névoa. O narcisista psicopata não mente apenas com palavras. Ele mente com olhares, com gestos, com silêncios. Ele mente com presença. E no instante em que você começa a se afastar, ele te chama de volta com o mesmo feitiço que usou no começo, reconhecimento. Jung chamava isso de retorno à sombra, um ciclo onde a psique tenta resolver, repetindo o que nunca conseguiu entender. E você repete. Repete o perdão que não devia. Repete o abraço que dói. Repete a espera que nunca termina. Até que um dia algo dentro de você quebra. E o que quebra não é a relação, é o espelho. O reflexo começa a mostrar rachaduras. E talvez pela primeira vez você se veja, não como o outro te descreve, mas como você é quando ninguém está olhando. E essa imagem assusta, porque ela carrega todos os gritos que você sufocou, todos os limites que você não impôs, todas as verdades que você quis esconder até de si mesmo. O narcisista psicopata não se alimenta só do seu amor, ele se alimenta da sua dúvida, da sua hesitação em romper. Ele precisa que você acredite que não pode viver sem ele, mas aqui está a ferida secreta. Ele também não existe sem você. Ele é o arquétipo do vazio, do disfarce, da performance. E como todo disfarce, só sobrevive enquanto for assistido. Jung revela: o eu falso precisa do olhar do outro para continuar respirando. E quando você fecha os olhos, ele começa a morrer. Você sente medo de sair porque acredita que ficará sozinho. Mas e se a solidão que você sente agora já for exatamente isso? E se o vínculo que você tenta manter for, na verdade, o peso que te impede de subir? Há uma parte em você silenciosa, escondida, que já sabe. Uma parte que já não suporta mais viver em função de agradar, adaptar, evitar conflito. Essa parte sussurra à noite quando tudo silencia. Há algo errado. Mas você empurra essa voz para o fundo e chama isso de paz. Não é paz. É anestesia. E toda anestesia um dia passa. Quando você acordar, porque você vai acordar, verá que o controle que ele tinha sobre você nunca foi dele, sempre foi seu. Mas você cedeu para se sentir amado. Você entregou para ser aceito. Você se esqueceu para pertencer. Mas Jung nos lembra: o retorno ao si mesmo é inevitável. Um dia, o inconsciente cobra o que foi silenciado, e tudo aquilo que você deixou de ser começa a gritar por espaço. Esse grito não precisa ser um confronto, não precisa ser vingança, não precisa ser raiva. Ele pode ser escolha, pode ser ruptura silenciosa, pode ser simplesmente levantar da mesa onde você foi servido como banquete emocional. O narcisista não espera sua raiva. Ele teme sua ausência. Sua ausência é o golpe mais letal, porque ela revela o que ele mais esconde. Sem plateia, o espetáculo acaba. Sem plateia, ele desmorona, e é nesse ponto que tudo muda, quando você percebe que não precisa destruir o narcisista para vencê-lo. Basta parar de sustentá-lo, basta cortar o fio que o alimenta, o seu medo, e esse fio começa a romper. Agora, o que acontece quando você para de responder à provocação? Quando o caos do outro não encontra mais eco dentro de você? Quando o silêncio se torna mais ameaçador que qualquer grito? Carl Jung dizia que tudo o que é reprimido não desaparece, apenas muda de forma. E o narcisista psicopata entende isso melhor do que ninguém. Ele não teme seus limites, ele teme sua consciência, porque uma vez que você vê, você nunca mais pode desver. E ver significa se afastar do papel que ele te entregou, e que você, por carência, interpretou, por tempo demais. Mas atenção, a consciência é uma faca de dois gumes. Ela liberta, mas também fere, porque junto com a lucidez vem a culpa. Você começa a se perguntar: como deixei isso acontecer? Como fui tão cego? Como entreguei tanto? E essa culpa
Se mal elaborada, se torna o novo grilhão. O narcisista sabe disso. Ele planta a culpa como quem planta sementes. E depois rega com meias-verdades, com gestos gentis, com pedidos de desculpa que nunca vêm completos. E você hesita, porque ainda existe uma parte em você que quer acreditar que aquilo tudo foi amor. Mas não foi. Nunca foi. Foi controle disfarçado de carinho. Foi invasão vestida de presença. Foi espelhamento emocional para te manter preso dentro de um teatro onde ele sempre é o protagonista. Jung dizia que o arquétipo do manipulador não destrói pela força. Ele destrói pela sutileza, pelo toque que confunde, pelo olhar que desarma, pela frase que parece inocente, mas que entra como veneno na alma, o veneno da dúvida, da distorção, da despersonalização. E é nesse labirinto psíquico que surge o segundo golpe psicológico, um dos mais silenciosos, mas também mais devastadores, a quebra da realidade consensual. O narcisista não precisa que você o admire, precisa que você duvide de si. Ele planta versões alternativas dos fatos. Ele nega o que fez, inverte o que você sentiu, atribui a você o desequilíbrio que ele mesmo criou. Isso não é apenas mentira, é gaslighting, é reprogramação psíquica, é a tentativa de colonizar a sua mente até que você não saiba mais o que é real. Esse golpe é sofisticado, porque ele não ataca diretamente, ele se infiltra nas entrelinhas. Você começa a pensar que talvez tenha exagerado, que talvez tenha sido sensível demais, que talvez o erro tenha sido seu. E aqui está o ponto mais cruel. Quanto mais empático você for, mais vulnerável se torna, porque o empático tenta entender, tenta ouvir, tenta salvar, mas Jung foi claro. O que você não torna consciente se transforma em destino. E, enquanto você não tornar essa manipulação consciente, ela continuará se repetindo, como um ciclo ancestral dentro de você. A dúvida se torna sua nova casa. Você revisita conversas na mente, procura provas que nunca existiram, tenta justificar o injustificável. Mas a verdade já não está no que ele disse, está no que você sentiu. O corpo não mente, os sonhos, menos ainda. Jung via nos sonhos as mensagens do inconsciente. E se você prestar atenção, vai perceber que o seu inconsciente está gritando. Em forma de cansaço, insônia, tristeza sem nome, medo sem rosto. É o seu eu profundo tentando te acordar. Mas o narcisista faz de tudo para te manter dormindo, porque se você acorda, ele some. Ele precisa da sua dúvida para existir. O segundo golpe psicológico, portanto, é um jogo de percepção. Uma batalha onde a arma mais letal é a reinterpretação forçada da sua própria história. Você se vê repetindo frases que ele te disse. Você se pega duvidando de coisas óbvias. Você sente que está enlouquecendo, mas não é loucura. É manipulação. É um feitiço sutil, que só se quebra com um ato radical de lucidez. Voltar a confiar na própria intuição. E esse retorno não é fácil. Porque a intuição foi silenciada por muito tempo. Você começou a usar a razão para calar os instintos. Começou a racionalizar a dor, dar nomes técnicos para os abusos, justificar com traumas dele aquilo que é simplesmente violência emocional. Mas escuta, você não precisa mais entender o outro. Você precisa se lembrar de si. Jung diria que esse é o começo da individuação. O processo de retorno ao si mesmo. E esse processo sempre começa com uma fratura, com a quebra de uma ilusão. A realidade não precisa ser provada, ela precisa ser sentida. E se algo dentro de você grita que tem algo errado, é porque tem. O segundo golpe é vencido não com confrontos, mas com firmeza silenciosa, com presença, com raízes. Quando você olha nos olhos de um narcisista e não reage, não se justifica, não tenta convencer, você interrompe o ciclo. Você quebra o espelho.
E o reflexo dele racha. O que vem depois é perigoso, porque ao perceber que está perdendo o controle, o narcisista intensifica o jogo. Ele implora, ameaça, seduz, chora, tudo ao mesmo tempo. Ele alterna máscaras numa velocidade que confunde qualquer senso de lógica. Mas lembre-se, você já viu por trás da máscara e não há como voltar. Você pode fingir, pode tentar se enganar, mas algo dentro de você já sabe. E esse saber é o começo da sua libertação. Você não precisa mais provar nada para ninguém, nem para ele, nem para o mundo. A única pessoa para quem você deve provar alguma coisa é você. Provar que está disposto a sair do ciclo, a se escolher, a se proteger. Porque enquanto você continuar tentando salvar o narcisista, será você quem continuará afundando. E agora que você enxergou o segundo golpe, a pergunta muda. Já não é mais, será que ele está me manipulando? Mas até quando eu vou permitir que isso continue? E essa resposta ninguém pode te dar, nem Jung, nem eu, nem ninguém. Ela está aí dentro, e só você pode escutá-la. Você já tentou resgatar alguém que estava se afogando e percebeu tarde demais que era você quem estava sendo puxado para o fundo. Há relações que parecem amor, mas são âncoras, laços que se travestem de destino, mas são apenas ciclos. E há um momento silencioso, quase imperceptível, em que você percebe que perdeu a si mesmo, não de uma vez, mas em parcelas. Pequenos pedaços arrancados a cada concessão, a cada silêncio que engoliu, a cada limite que deixou de impor. Até que um dia olha no espelho e não se reconhece mais. O narcisista psicopata não te leva de assalto. Ele te esvazia com cuidado. É gentil enquanto te suga. Elogia enquanto te condiciona. Te beija enquanto instala dentro de você a crença de que o mundo lá fora é mais perigoso do que o próprio veneno dele. Jung afirmava que o maior perigo está sempre no inconsciente, e não existe inconsciente mais perigoso do que aquele, alimentado pela ideia de que amar é sofrer, de que aceitar é suportar, de que permanecer é prova de lealdade. Quem te ensinou isso? Quem te fez acreditar que aguentar o insuportável era sinal de força? Você não nasceu para ser moldado pelo outro. Você nasceu para se tornar quem é, mas o narcisista sabe disso, e por isso aplica um golpe que Carl Jung, se estivesse vivo hoje, chamaria de desintegração da identidade. Esse é o terceiro golpe psicológico, quando ele te fragmenta em partes pequenas, separadas, confusas, e depois se oferece para reorganizar essas partes da forma que for mais conveniente para ele. Você perde a bússola interna, passa a agir para evitar conflito. Um gradar manter a calma. Mas manter a calma para quê, exatamente? Para não despertar o monstro? Para preservar um relacionamento que só sobrevive se você se anular? Você começa a se adaptar, muda o tom de voz, esconde seus sonhos, ri menos, aceita mais, sente menos, vive na defensiva. Todo dia é um campo minado emocional. Você pisa com cuidado, não por respeito, mas por medo. E o pior é que isso não parece um abuso clássico. Ele não grita, não bate, não xinga. Pelo contrário, às vezes ele chora, se desculpa, diz que não consegue viver sem você. E você se comove. O psicopata emocional não destrói com fúria, destrói com afeto. Ele corrompe a sua essência com gestos que confundem, com amor que fere, com presença que sufoca. E nesse momento, você se pergunta: como sair daqui? A resposta é cruel. Você nunca entrou de uma vez, você foi conduzido. E essa condução se deu através de um truque antigo que Jung estudou com profundidade: a manipulação do arquétipo da criança ferida. O narcisista enxerga em você aquilo que nem você ainda teve coragem de curar. Ele identifica suas lacunas emocionais, sua sede por aprovação, seu medo do abandono, e entra por essas frestas.
Ele te dá exatamente o que você sempre quis. E no início, e depois lentamente retira tudo, até que você esteja viciado em sua presença, como um adicto esperando pela próxima dose de afeto. Mas não se engane, não é amor, é dependência emocional, é vínculo traumático, é apego baseado no medo, não na liberdade. E enquanto você não enxergar isso, continuará se doando a quem só quer te manter cativo. Carl Jung dizia que nós não nos curamos evitando a escuridão, mas iluminando-a. O terceiro golpe psicológico não pode ser desfeito com distância física. Ele só começa a ruir quando você ilumina, com brutal honestidade, o lugar dentro de você que ainda acredita que precisa merecer amor, em vez de simplesmente recebê-lo. E essa iluminação dói, porque exige que você olhe para suas raízes, que questione não apenas o que o narcisista te fez, mas o que você permitiu que fizessem por tanto tempo. Isso não é culpa, é responsabilidade, é o início da reintegração da identidade. E esse processo é lento. Ele exige paciência, silêncio, reconstrução, mas acima de tudo exige coragem. A coragem de dizer basta, mesmo com medo. A coragem de sair, mesmo sem saber para onde ir. A coragem de se olhar no espelho e dizer: eu me perdi, mas eu ainda posso me encontrar. E você pode. Porque o terceiro golpe psicológico só é fatal se você continuar cedendo o controle da sua história. Quando você volta a escrever com sua própria tinta, o enredo muda. Quando você para de pedir permissão para existir, o narcisista começa a perder a única coisa que o mantinha forte: o seu consentimento inconsciente. Jung dizia que o privilégio da vida é se tornar quem você realmente é. Mas isso exige desapego. Exige deixar para trás a necessidade de ser compreendido por quem lucra com a sua confusão. Você não deve sua história a quem tentou reescrevê-la. Você não precisa justificar sua partida. Você não precisa se explicar. Você precisa se preservar. E talvez essa seja a mais dolorosa das verdades. Às vezes, a cura começa quando você escolhe ser incompreendido por um tempo, para finalmente ser inteiro para sempre. E nesse ponto da jornada, a pergunta deixa de ser como ele pôde fazer isso comigo, e passa a ser o que dentro de mim ainda precisava dele para se sentir válido. Essa resposta não vem com lógica, vem com lágrima, com raiva, com aceitação, com silêncio. E esse silêncio que antes te torturava, agora pode se tornar o seu refúgio, porque nele você começa a se ouvir novamente, e o som da sua própria voz pode ser o primeiro passo de volta ao lar que você nunca deveria ter deixado, você mesmo. Você já sentiu que estava vivendo a vida de outra pessoa? Como se cada decisão sua carregasse um eco que não vinha da sua vontade, mas de uma obrigação invisível, uma lealdade silenciosa a alguém que só existia porque você cedia. O narcisista psicopata te oferece uma jaula confortável. Ele te dá atenção, direção, estrutura, mas ao custo da sua alma. E no início isso parece amor, até que você percebe que o amor que te prende não é amor. É controle com outro nome. Carl Jung nos alertava sobre os jogos de poder que se escondem sob os véus do afeto. E é nesse ponto que o quarto golpe psicológico se revela: a simbiose emocional. Uma fusão tóxica entre duas identidades onde lentamente a sua deixa de existir. Você não sabe mais o que sente, porque o que você sente já foi colonizado pelo humor do outro. Você não sabe mais o que quer, porque a sua vontade foi absorvida pelos desejos dele. Você não sabe mais quem é, porque sua existência passou a depender do reflexo que ele projeta sobre você. É nesse território psíquico que o narcisista se fortalece.
Ele não quer apenas sua presença, ele quer sua entrega absoluta, ele quer habitar sua mente, seus gestos, suas escolhas. Ele se torna o centro do seu mundo, e tudo o que não gira em torno dele parece errado. Esse é o quarto golpe, e ele é sutil. Ele não te manda parar de viver. Ele apenas te convence, dia após dia, que sua vida fora dele é menos importante, que seus amigos são distantes, que sua família é tóxica, que seu trabalho te afasta dele. E quando você se dá conta, tudo gira em torno de manter a estabilidade do relacionamento, mesmo que essa estabilidade custe o seu próprio colapso. Você começa a fazer concessões, depois sacrifícios, depois renúncias, até que não resta mais nada além de um personagem que você criou para sobreviver ao convívio com ele. Um personagem que sorri, que compreende, que acolhe, mas, por dentro, você está em ruínas. O narcisista psicopata é mestre em fusões emocionais. Ele transforma você em extensão dele mesmo. E quando você tenta sair, ele te acusa de abandono, de frieza, de ingratidão, como se a sua dor fosse uma ofensa pessoal. Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, exige separação. Exige romper com as amarras invisíveis que nos unem àquilo que nos desfigura. Mas o narcisista é o contrário disso. Ele não quer que você se descubra. Ele quer que você permaneça confuso. Porque quanto mais confuso você estiver, mais fácil será manipulá-lo. E essa confusão vem justamente da simbiose. Da sensação de que, se você for embora, vai deixar alguém destruído. Mas e quanto a você? Você já se perguntou o que sobrou de você nessa história? Você não está mais tentando amar. Você está tentando se manter inteiro, tentando não explodir, tentando respirar num espaço emocional que foi moldado para que apenas um sobreviva. Ele. E aqui está a verdade que dói. A simbiose emocional destrói lentamente. Ela te sufoca sorrindo. Ela se alimenta da sua culpa e você não percebe, até estar emocionalmente exausto, incapaz de chorar, incapaz de reagir, apenas existindo para manter a paz. Mas de que adianta a paz se ela exige sua destruição? O quarto golpe psicológico é uma forma silenciosa de assassinato da autonomia. E talvez essa seja a parte mais dolorosa. Perceber que você se deixou dissolver. Não por fraqueza, mas por amor, por lealdade, por medo de perder, por acreditar que você precisava cuidar, sustentar, salvar. Mas Jung nos ensina: a coisa mais aterrorizante é aceitar a si mesmo completamente. E aceitar-se também é aceitar o próprio limite. É entender que não é possível amar alguém sem antes se preservar. E que ninguém tem o direito de habitar você como se fosse um dono. Romper a simbiose não é deixar de amar. É deixar de se perder. É recuperar a voz que você sufocou para manter a harmonia. É dizer não, mesmo tremendo. É sair, mesmo chorando. É escolher você, mesmo sem garantias. E nesse momento, algo muda. Porque quando você se separa, o jogo acaba. O narcisista perde o palco, a plateia, o combustível. E você começa a voltar para si. Mas voltar é um processo. Porque o quarto golpe não deixa feridas visíveis. Ele deixa buracos existenciais. Você vai precisar se reconstruir, redescobrir o que gosta, reaprender a decidir, reaprender a confiar. Em si, nos outros, no mundo. Vai parecer estranho, vai parecer vazio, porque a simbiose vicia. Mas você vai conseguir, porque você ainda está aí, enterrado talvez. Silenciado, com certeza, mas vivo. E sua alma ainda sussurra. Ela diz: você não precisa mais viver por dois. Você não precisa mais ser base, muro, ponte, escudo. Você pode ser só você. E isso é suficiente.
E é poderoso, porque quando você se assume como sujeito da própria existência, o feitiço se quebra. O quarto golpe psicológico se desfaz na luz da sua reconexão. E o narcisista finalmente vê o que mais teme, a sua ausência emocional, o seu não, o seu fim. E quando esse fim chega, o começo se anuncia. O começo de uma vida onde você não precisa mais implodir para caber em ninguém. Onde você não precisa mais matar quem é para ser amado. Onde você pode pela primeira vez simplesmente ser. E isso já é tudo. Você ainda se lembra de quem era antes de precisar se proteger o tempo todo? Antes de começar a andar em pontas de pés emocionais, torcendo para que hoje ele não esteja de mau humor? Antes de olhar o celular com medo de uma mensagem que muda tudo? O narcisista psicopata sabe, o verdadeiro cativeiro não tem grades, tem símbolos, tem valores distorcidos, tem narrativas envenenadas que te ensinam pouco a pouco que amar é sofrer em silêncio, que ceder é prova de caráter, que resistir é egoísmo. E quando você acredita nisso, o jogo termina, porque o quinto golpe já foi dado. Jung dizia que o símbolo é o idioma da alma. E quando o narcisista destrói sua realidade simbólica, ele não está apenas manipulando fatos, ele está contaminando significados. O que era carinho vira vigilância, o que era proteção vira posse, o que era preocupação vira controle. E você, perdido nesse espelho embaçado, começa a confundir dor com intimidade, começa a chamar medo de respeito. Começa a se culpar por não conseguir mais sorrir. Mas como sorrir, se tudo que antes era belo virou ameaça disfarçada? Esse é o quinto golpe psicológico. Ele te convence de que a única maneira de estar seguro é com ele. Mesmo que com ele você esteja morrendo por dentro, ele distorce a realidade até que o mundo lá fora pareça deserto, perigoso, hostil. Ele se faz refúgio. Mas não é abrigo, é armadilha. E o mais perverso é que ele faz isso, usando seus próprios símbolos, suas lembranças, seus traumas. Ele lê sua história e reescreve os significados para se encaixar como solução. Ele se torna o herói de uma narrativa que ele mesmo criou como vilão. Você começa a se perguntar se algum dia foi feliz de verdade, ou se sempre viveu anestesiado. Começa a desconfiar da própria alegria, da própria força. E pior, começa a sentir que não merece sair dessa situação. Como se a dor tivesse se tornado sua identidade. Como se o caos fosse um lugar familiar demais para ser abandonado. Jung chamou isso de possessão arquetípica. Quando o símbolo falso se instala tão fundo na psique que passa a comandar a sua vida. E você, sem perceber, começa a atuar como um personagem escrito por outro. Nesse estágio, você não está apenas ferido, você está enfeitiçado. O feitiço não é místico, é emocional. É a repetição constante de mensagens que enfraquecem a sua percepção da realidade. Ele diz que ninguém mais te entende, que sem ele você vai quebrar. Que ninguém vai te querer, que o mundo é frio, que você é difícil demais, intenso demais, frágil demais. E você começa a acreditar, porque o quinto golpe psicológico não mira no seu corpo, ele mira no seu sentido de existência. E aqui talvez seja a parte mais dolorosa de toda a jornada. Reconhecer que, em algum nível, você se deixou apagar. Não porque queria, mas porque achava que era o único jeito de manter o pouco que restava. Você ficou, mesmo quebrado. Você cedeu, mesmo sabendo que doía. Você implorou, mesmo tendo sido ferido. Isso não te faz fraco. Isso te faz humano. Mas agora já não dá mais. O símbolo foi rompido e a alma quer sair. Romper o quinto golpe é mais que sair fisicamente. É reconstruir significados, é redesenhar sua relação com o amor, com o cuidado, com o silêncio, com o toque.
É reaprender o que é ser visto sem ser devorado. É permitir que o outro chegue perto, mas sem te possuir. É restaurar o espaço interno que foi profanado. E isso não acontece de uma vez. É um processo lento, confuso, mas também sagrado. Porque quando você começa a nomear novamente o que sente, quando você escolhe palavras novas para descrever o que vive, quando você resgata os símbolos que te foram roubados, você se cura. Não com frases prontas, mas com verdade, com profundidade, com presença. Jung diria: somente o paradoxo aproxima-se da totalidade da verdade. E sim, é paradoxal que o mesmo amor que um dia te acolheu tenha sido o que quase te destruiu. Mas é justamente esse paradoxo que te liberta. Porque agora você pode sentir a diferença. Você sabe que não quer mais isso. Você sabe que não precisa mais disso. Você sabe que, mesmo ferido, ainda está inteiro. Porque o que o narcisista não pôde roubar foi a sua capacidade de renascer. E o renascimento não vem como luz, vem como escuridão que se esvazia, como sombra que se recolhe, como silêncio que começa a fazer sentido. E agora você pode escolher. Escolher sair do roteiro. Escolher devolver a máscara que nunca foi sua. Escolher não mais reagir, não mais implorar, não mais ceder. Apenas ir, simplesmente ir. Mesmo tremendo, mesmo confuso, mesmo sem saber o que vem depois. Porque o depois já é melhor do que o agora que te destrói. Você já se perguntou por quê, mesmo conhecendo todos os abusos, mesmo tendo consciência das manipulações, você ainda volta, ainda sente falta, ainda deseja? O sexto golpe psicológico não se dá no campo da lógica, ele acontece no campo da alma. E é por isso que ele é o mais perigoso, o mais silencioso, o mais difícil de romper. Carl Jung o teria nomeado com a precisão cirúrgica de quem mergulha nas camadas mais sombrias da psique, a fusão com a sombra projetada. O momento em que você deixa de apenas sofrer nas mãos do narcisista, para inconscientemente se identificar com ele. Isso pode parecer absurdo, até ofensivo, mas não é julgamento, é revelação. Quando você vive tempo demais em função de alguém, você não apenas cede seu tempo, sua energia, sua paz, você cede sua identidade. E nesse processo, sem perceber, você absorve partes daquele que te destrói. Começa a repetir comportamentos, a agir com frieza, a desconfiar de todos, a usar o controle como forma de autoproteção. Porque dentro de você, sem que saiba, a sombra do outro começou a te habitar. E nesse momento, você deixa de apenas ser vítima e começa a repetir o padrão que jurou nunca aceitar. Esse é o sexto golpe, o golpe que transforma você em guardião da própria prisão. O narcisista plantou sementes, mas agora é você quem rega, não porque quer, mas porque aprendeu. Aprendeu a amar com medo, a se comunicar com manipulação, a sobreviver anulando o sentir. E essa é a tragédia não contada das relações abusivas. Elas não apenas te ferem, elas te mudam, te moldam e, às vezes, te transformam no espelho do próprio agressor. Mas Jung nunca foi um moralista. Ele sabia que a sombra não existe para ser rejeitada. Ela existe para ser integrada. E aqui mora a chance. Porque sim, esse sexto golpe é o mais profundo, mas também é o mais libertador. Porque ele te obriga a olhar não apenas para o que o outro fez com você, mas para o que você fez consigo mesmo. E essa honestidade brutal é o início do fim. O fim do ciclo, o fim da repetição, o fim da prisão. Você começa a perceber os traços dele em suas reações, na forma como sabota relações saudáveis, na forma como se fecha quando alguém tenta te amar de verdade, na forma como duvida de tudo que é leve, honesto, gentil. E esse reconhecimento dói. Dói mais do que qualquer agressão, porque é íntimo,
porque é seu. Mas essa dor é necessária, porque ela é a ferida aberta por onde a luz pode entrar. Jung diria: a iluminação não consiste em imaginar figuras de luz, mas sim em tornar consciente a escuridão. Então torne consciente o fato de que você não precisa mais reproduzir o que viveu, que você pode parar, agora, que você pode olhar para si com compaixão, não para justificar, mas para transformar, que você pode aprender a amar diferente, que você pode aprender a receber sem medo, que você pode finalmente se curar sem se tornar igual àqueles que te feriram. Esse sexto golpe é o último, porque ele é o que fecha o ciclo, ou o que perpetua. É ele que define se você vai continuar buscando narcisistas com outros nomes, ou se vai, enfim, sentar com sua dor, olhar para dentro e dizer: eu não preciso mais me abandonar para ser aceito, porque é isso que a sombra te pede: integração, não negação, não medo, mas aceitação corajosa. E a partir daí, a cura começa. Mas a cura não é linear. Ela vem em ondas, em lapsos, em recaídas. Você ainda vai sentir falta, ainda vai duvidar, ainda vai se perguntar se está exagerando. Mas agora existe uma diferença. Você está inconsciente. E a consciência é o único antídoto real contra esse sexto golpe. Quando você reconhece os padrões, eles perdem força. Quando você nomeia o feitiço, ele se desfaz. Quando você para de fugir da dor, a dor para de te dominar. Você pode até pensar que é tarde demais, que já está contaminado, que não há mais volta, mas escuta com atenção. O narcisista tentou te destruir, e você ainda está aqui. Você caiu sim, mas está de pé. Você se perdeu sim, mas está buscando, e isso já é tudo. Porque o que define um renascimento não é a ausência de sombra, é a escolha de não ser mais comandado por ela. Jung dizia que o verdadeiro encontro com o self exige atravessar o inferno da própria alma. E você já atravessou. Talvez ainda esteja no meio do fogo, mas agora sabe o caminho, agora reconhece o inimigo. E mais do que isso, agora reconhece quem você era antes de tudo isso acontecer. E quem você ainda pode se tornar. O sexto golpe psicológico não precisa ser o fim. Ele pode ser a porta, a chance, a virada, o ponto em que a história muda. E não muda para esquecer o que foi, mas para escrever o que vem, sem repetir, sem se encolher, sem mais carregar a sombra de outro, como se fosse sua. Chega, agora é você, por você, em você. Há dores que não gritam, mas moldam, que não sangram, mas silenciosamente mudam o jeito como respiramos, como andamos, como nos entregamos. Ao longo desta jornada, talvez você tenha sentido esse movimento invisível, uma força que não empurra, mas atrai. Um chamado que não vem de fora, mas de dentro. Não se trata de entender tudo, mas de reconhecer que algo foi tocado. Algo que já existia, mas que talvez estivesse dormindo, esperando esse exato momento para despertar. Você não passou por tudo isso à toa. Não foi só mais um vídeo, não foram apenas palavras, foi uma travessia, um mergulho em símbolos, que no fundo sempre estiveram ali, escondidos sob as máscaras que você aprendeu a usar para sobreviver. Jung dizia que o encontro com o eu é como uma iniciação silenciosa. E talvez seja isso que esteja acontecendo agora. Sem fogos, sem estardalhaço, apenas a sensação sutil de que o velho já não serve mais. De que o retorno a si não é mais adiável. A sombra que você viu não era apenas a do outro, era a sua, mas não como inimiga, como sinal, como passagem, porque aquilo que você enfrentou no outro era o reflexo daquilo que precisava ser redimido em você. E isso não é fraqueza, é força ancestral, é coragem silenciosa de olhar o abismo e não se deixar tragar por ele. De reconhecer que há dentro de você uma vastidão ainda não explorada,
um campo fértil onde a dor não é o fim, é a semente. Sim, o narcisista tentou te apagar, tentou te reduzir à condição de objeto, tentou te ensinar que só é digno de amor quem se anula. Mas hoje algo mudou, e não é o mundo que ficou mais claro, é você que começou a enxergar com os olhos de dentro, com o olhar de quem já não aceita migalhas emocionais, de quem começa a sentir que merece mais, mesmo que ainda não saiba como isso se parece. Porque às vezes o primeiro passo é apenas parar de se abandonar. Os 6 golpes não são um castigo, são espelhos, são mapas invertidos que te mostraram onde a alma sangrava. E agora você tem em mãos algo raro, o poder de escolha. Não a escolha que vem da mente aflita, mas a que nasce do coração que finalmente cansou de se calar. Você não precisa mais ser o reflexo de ninguém. Você não precisa mais caber. Você pode, aos poucos, reocupar o seu corpo, a sua história, o seu nome. Permita-se o silêncio agora, não para fugir, mas para escutar. Porque nesse exato instante, talvez uma nova voz esteja nascendo dentro de você. Uma voz mais firme, mais calma, mais inteira. Uma voz que não quer gritar para ser ouvida, porque sabe que já é. Essa é a voz do si mesmo, aquele núcleo imutável que Jung acreditava existir em todos nós. E ele não está ferido, ele só estava encoberto. O processo não termina aqui, porque não há fim para quem escolhe despertar. Apenas voltas mais amplas, mergulhos mais profundos, vozes mais verdadeiras. Você pode tropeçar, sim, pode se perder de novo, pode até sentir saudade de quem te feriu. Isso faz parte, mas agora você tem consciência, e a consciência é a luz que nunca mais se apaga. Se essa travessia te tocou, mesmo que de forma silenciosa, permita que ela toque outros também. Compartilhe este vídeo como quem entrega uma chave a alguém que está pronto para abrir uma porta. Comente o que sentiu, não pelo algoritmo, mas pela alma. E se sentir que essa jornada é parte de quem você está se tornando, inscreva-se. Porque aqui você será sempre lembrado de que a dor não é o fim, é o chamado. E se um dia em silêncio você se perguntar se tudo isso foi real, lembre-se, a alma só desperta diante do que é verdadeiro, e o que foi sentido jamais poderá ser desfeito.